A gente começa essa edição do Jornal da Globo News, edição das 13, indo direto com imagens ao vivo de Nísia Floresta, onde fica o presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, ali na capital do Rio Grande do Norte. O nosso repórter Marcelo Cosme está lá no local. Tem confusão por aí nesse momento, Marcelo? Heloísa, há uns 3 minutos começou uma grande confusão. A gente escuta muitos tiros disparados pela polícia. O que o Fernando Rodrigues mostra ao vivo agora pra gente é uma barricada que foi montada pelos presos que estão espalhados por todo o complexo penitenciário. A gente já tinha mostrado mais cedo eles nos telhados, né, no terraço, e agora eles estão ocupando os pátios e dá para ouvir esses barulhos de tiro. A gente não sabe qual é a direção que eles partem, né? Se é da polícia, provavelmente, porque é uma intensidade bastante grande. E foi uma correria. O que a gente vê é os presos montando uma barricada até para enfrentar, né, o que estiver acontecendo nesse momento. A polícia entrou com um batalhão de choque por uma das entradas aqui, principalmente a lateral, mas não chegou nessa área. O que a gente sabe, o próprio governador falou há pouco lá em Brasília, em uma entrevista ao vivo aqui na Globo News para Raquel Porto Alegre, que se tem o controle da penitenciária, mas a gente não vê isso. A imagem é ao vivo e você vê que são dezenas de detentos que estão nesse momento no pátio. E o que a gente vê também é uma ação da polícia. O Fernando vai mostrar pra gente. Vamos mostrar os policiais em cima aqui das guaritas, Fernando? Onde que a polícia está posicionada. Acreditem, esse é o lugar onde a polícia consegue chegar, apenas nas guaritas e na parte administrativa. A polícia não chega no pátio onde eles estão e não chega nas alas. E continuam esses tiros. A gente não consegue, obviamente, identificar que tipo de tiro é, né? Possivelmente é um tiro de efeito moral, esse tiro de bala de borracha, mas foi em direção aos presos há poucos minutos atrás. Teve uma grande correria. E agora eles voltaram para o lugar onde estavam e continuam ali naquelas barricadas. A gente não consegue mostrar de frente porque estamos num outro lado, mas mais cedo a gente viu uma imagem e o que eles têm na frente deles de barricada são pedaços de madeira, são telhas. Eles arrancaram toda a madeira do telhado e isso fizeram, utilizando isso como arma, né? Como um pedaço de pau para se defender. Então, Heloísa, essa é uma imagem que chama muito a atenção. O governo do estado do Rio Grande do Norte disse hoje lá em Brasília que tem o controle da penitenciária, mas a gente vê os presos espalhados completamente por o pátio. E agora do lado de fora, a gente vê algumas viaturas, homens correndo lá atrás também, Fernando, homens da Polícia Militar, da Força Nacional, do lado de fora, possivelmente indo para essas guaritas, porque a situação nesse momento já passa de tensão. Eles diziam que a situação era tensa quando os presos tomavam conta do presídio. O que a gente vê nesse momento é que ultrapassou essa tensão. Ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro, Heloísa. A gente começa essa edição do Jornal da Globo News, edição das 13, indo direto com imagens ao vivo de Nísia Floresta, onde fica o presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, ali na capital do Rio Grande do Norte. O nosso repórter Marcelo Cosme está lá no local. Tem confusão por aí nesse momento, Marcelo? Heloísa, há uns 3 minutos começou uma grande confusão. A gente escuta muitos tiros disparados pela polícia. O que o Fernando Rodrigues mostra ao vivo, possivelmente é um tiro de efeito moral, esse tiro de bala de borracha, mas foi em direção aos presos há poucos minutos atrás. Teve uma grande correria. E agora eles voltaram para o lugar onde estavam e continuam ali naquelas barricadas. A gente não consegue mostrar de frente porque estamos num outro lado, mas mais cedo a gente viu uma imagem e o que eles têm na frente deles de barricada são pedaços de madeira, são telhas. Eles arrancaram toda a madeira do telhado. Então, nesse momento, no pátio. E o que a gente vê também é uma ação da polícia. O Fernando vai mostrar pra gente. Vamos mostrar os policiais em cima aqui das guaritas, Fernando? Onde que a polícia está posicionada. Acreditem, esse é o lugar onde a polícia consegue chegar, apenas nas guaritas e na parte administrativa. A polícia não chega no pátio onde eles estão e não chega nas alas. E continuam esses tiros. A gente não consegue, obviamente, identificar que tipo de tiro é, né? Agora, pra gente, é uma barricada que foi montada pelos presos que estão espalhados por todo o complexo penitenciário. A gente já tinha mostrado mais cedo eles nos telhados, né? No terraço, e agora eles estão ocupando os pátios e
dá para ouvir esses barulhos de tiro. A gente não sabe qual é a direção que eles partem, né? Se é da polícia, provavelmente, porque é uma intensidade bastante grande. E foi uma correria. O que a gente vê é os presos montando uma barricada até para enfrentar, né, o que estiver acontecendo nesse momento. A polícia entrou com um batalhão de choque por uma das entradas aqui, principalmente a lateral, mas não chegou nessa área. O que a gente sabe, o próprio governador falou há pouco lá em Brasília, em uma entrevista ao vivo aqui na Globo News para Raquel Porto Alegre, que se tem o controle da penitenciária, mas a gente não vê isso. A imagem é ao vivo e você vê que são dezenas de detentos que estão